Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo com base na palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção agora, mais uma vez, para esse estudo que vamos explanar. Que o Teu Espírito Santo possa falar conosco através dessa palavra. Possamos ter o entendimento e possamos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós oramos, clamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje eu quero falar sobre como podemos ouvir a voz de Deus. Como podemos ouvir a voz de Deus? A angústia de muitos crentes sempre foi esta. Como ouvir a voz de Deus? Como saber que é Deus que está falando comigo? Como discernir que não é Deus que está falando? Como podemos ouvir a voz de Deus? O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículos de 1 a 4, ele diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, como está escrito lá em João capítulo 1, versículo 3, que fala: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, pelo qual fez o universo. Versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, o ser de Deus, do Elohim, o Todo-Poderoso, o absoluto, né? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, depois que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, assentou-se à direita, à destra da majestade, não é? Do absoluto, daquele que é o Todo-Poderoso nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, no passado aos pais pelos profetas e por muitos sinais mesmos. Mas nestes últimos dias, na plenitude dos tempos ou do tempo, ou seja, depois que Israel perdeu a sua independência, morreu o seu último rei, chegou o tempo dos gentios e o último império estava imperando, já estava terminando, o Império Romano, não é? Estava já para terminar. Nesse tempo, que é chamado ponto central da história, foi que Deus enviou o seu Filho para falar com toda a humanidade. Nós podemos ver isso em Gálatas, capítulo de número 4, versículo 4, que fala assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, o ponto central da história da humanidade. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, ou seja, fala nascido de mulher porque ele entrou no mundo pela porta que é a entrada desse mundo é a porta do nascimento. O diabo não entrou pela porta, o diabo foi lançado na terra. Jesus não, Jesus nasceu. Por isso que ele tem autoridade como homem e autoridade como Deus. Então, deixa eu reler esse versículo, Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, no sistema da lei do povo hebreu e humano. Então, vindo à plenitude do tempo, o ponto central da história, Deus enviou o seu Filho, Jesus. Por isso, Jesus tem autoridade como Deus e como homem.
Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, nós lemos, fala: havendo Deus outrora, antigamente, antes, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, aos antigos, aos antepassados, aos patriarcas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus, o unigênito do Pai. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ele havia falado antigamente pelos profetas e aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Lucas capítulo 16, versículo 16, no Evangelho de Lucas, 16, olha como que é fácil. Está escrito assim: a lei, que é a Torá, a lei que é a Torá, que são os escritos de Moisés, a lei e os profetas vigoraram, prevaleceram, permaneceram, perduraram, duraram até João. A lei e os profetas duraram, permaneceram até João. E, desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Então, a lei e os profetas teve o seu tempo até João. A partir daí, agora é o evangelho, as boas novas que passaram a ser pregadas e anunciadas, não é? Como sendo a voz de Deus, porque antigamente a voz de Deus era através dos profetas e da lei, agora é através do evangelho, das boas novas de Jesus. Ou seja, a voz de Deus, a partir de João Batista, o que veio para pregar e anunciar o caminho, preparar o caminho do Senhor, Jesus, não foi mais através da lei nem dos profetas, agora é através de Jesus e do seu evangelho e de ninguém mais. É isso que nós precisamos entender. A lei e os profetas ficaram lá para trás. Agora é Jesus. Agora a voz de Deus é através de Jesus. Desde esse tempo, do tempo de João Batista, vem sendo anunciado, pregado, falado, ensinado o evangelho, as boas novas de Jesus. A voz de Deus passou a ser ouvida através de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, do evangelho de Jesus, da vida e testemunho de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 49, Jesus fala assim: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito, estabelecido, dito o que dizer e o que anunciar. Então agora a voz de Deus é através de Jesus, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então agora a voz de Deus é através de Jesus. Jesus é a voz do Pai para nós. Jesus e o seu evangelho, não é? Os seus ensinamentos são agora a voz do Pai para nós, para o mundo, para toda a humanidade. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 28, está escrito assim: disse-lhes, pois, Jesus. Jesus está conversando aqui com os judeus e principalmente com os líderes do judaísmo. Ele fala: disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou o que sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Não estou falando de mim mesmo, eu estou falando aquilo que o Pai me ensinou e me disse para falar. Jesus é a voz do Pai, Jesus é a voz de Deus. A voz de Deus está em Jesus e no seu evangelho, nos seus ensinamentos. Nós precisamos entender bem isso. Quando conhecemos Jesus e o seu evangelho, conhecemos a voz de Deus,
Por isso, não precisamos mais depender nem esperar da lei e dos profetas, porque o Evangelho de Jesus é a voz de Deus para o mundo, para a humanidade, para todos nós. João capítulo 8, versículo 38, a primeira parte do versículo, Jesus fala assim: eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Ele está falando com os judeus, ele fala, vocês falam do que viram através de Abraão, mas eu falo do que vi do meu pai. E no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 40, ele fala assim, ele conclui dizendo para os judeus assim: mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que eu vi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Então Jesus está dizendo, tudo que eu falo, eu estou falando em nome do Pai, pelo Pai, porque tudo o que eu falo é do Pai. Porque ele diz, eu e o Pai somos um. Então nós falamos a mesma coisa. Quando conhecemos Jesus e o seu Evangelho, conhecemos a voz de Deus, a voz do Pai. Somente quem tem intimidade, comunhão com Jesus, é que conhece os seus ensinamentos, o seu Evangelho, e que é a voz de Deus, a voz do Pai para todos nós. Somente quem tem intimidade com Deus, quem ama a Deus, é que conhece, porque quem ama e tem intimidade com Deus quer conhecer cada vez mais, quer ler cada vez mais, quer saber cada vez mais. Mas quem não tem intimidade só ouve de vez em quando alguma coisa e não quer guardar tudo, não sabe nada. Você conversa com pessoas que se dizem filhos de Deus há anos e não conhecem nada, não sabem nada. Falam um monte de bobagem, um monte de coisa errada. No Evangelho de João, capítulo 10, Jesus fala que ele é o bom pastor e que ele tem as suas ovelhas e as suas ovelhas o seguem. E no capítulo 10, versículos de 3 a 5, ele fala assim, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. A verdadeira ovelha de Jesus conhece a voz do seu pastor, porque conhece a sua palavra, conhece o seu evangelho, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho, ou seja, não se identificam com a voz do estranho, com a voz que não é a voz que ele já conhece através de Jesus e do seu evangelho e dos seus ensinamentos. Por isso que quem não lê, não conhece, confunde com as vozes que são faladas. Qualquer voz que fala aí fora acha que é a voz de Deus, acha que é Deus. A pessoa fala em nome de Deus um monte de bobagem e o outro está acreditando. Por quê? Porque ele é ignorante concernente ao Evangelho de Jesus e aos ensinamentos de Jesus. Como podemos ouvir a voz de Deus? O tempo todo nós ouvimos vozes de todos os lados, de todos os jeitos, de todas as formas e modos. Tanto que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10, ele fala assim, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas, contudo, sem sentido, sem objetivo, sem propósito, sem alvo, sem meta. São muitas, milhares, infinitas vozes no mundo, cada uma com um objetivo, para nos ajudar ou para nos atrapalhar, para nos esclarecer ou para nos confundir. Os tipos de vozes são humanas, da consciência, dos influencers hoje, do palpite, do bem, do mal, de Deus, do maligno, do amigo, do inimigo, do bem, do bom senso, dos sonhos, das fantasias, das imaginações, do santo, do profano, da verdade, da mentira, do ânimo, bom ânimo, do desânimo, de tudo quanto é jeito para todo e qualquer
tipo de objetivo e de alvo. Cabe a cada um de nós saber, né? Cabe a cada um de nós saber ouvir, acatar, aceitar e aplicar tudo o que ouvimos, se devemos ou não, se é conveniente ou não. Lá o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, ele fala assim: julgai, ou seja, analise bem todas as coisas e retende, conserve aquilo que é bom. Tudo que você ouvir e ver, analise, julgue, de acordo com o bom senso, e retenha para você somente aquilo que é bom. E lá em Provérbios, capítulo 2, versículo 11, está escrito: o bom siso, que é o senso de juízo, te guardará, te protegerá, e a inteligência te conservará, te manterá firme, sem confusão e sem problema. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. Todos nós temos um termômetro dentro de nós, que se chama consciência. Deus colocou isso em todas as pessoas, que é a voz da verdade. A consciência fala a verdade. A minha boca pode mentir, mas a minha consciência fala para mim a verdade. Para todos nós. Ninguém fica sem a consciência, sem a verdade da consciência. Então, todos nós temos um termômetro dentro de nós que se chama consciência, que é a voz da verdade. Para muitas coisas e decisões da nossa vida, não precisamos de profetas nem de lei, porque a nossa consciência já nos mostra o caminho e o resultado ou a consequência de todas as nossas escolhas, preferências e decisões. Nós sabemos disso. Nós sabemos do que vai dar. A pessoa sabe que vai dar mal, mas ela consegue aceitar, ir e prosseguir. Ela sabe que vai dar mal, que vai ter problema, mas ela insiste naquilo. E ela colhe o fruto das suas escolhas, das suas preferências, das suas decisões. Quando conhecemos de verdade Jesus e o seu evangelho, e nos encontramos numa dificuldade para decidir de que lado ficar, para onde ir, acontece isso conosco quando nós conhecemos. Se você tem conhecimento, se você estuda a palavra de Deus, se você tem entendimento da palavra de Deus, não é se você lê de vez em quando, não, e lê de qualquer jeito, não, mas se você estuda bem a palavra de Deus e tem conhecimento da palavra de Deus, quando você está num período de dúvida ou você está tomando uma decisão errada, acontece isso aqui que Isaías falou no capítulo 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: eia, este aqui é que é o caminho, andai por ele. Se nós temos o conhecimento do Evangelho e da palavra de Jesus, todas as vezes que aparece uma chance de fazermos alguma coisa errada, a verdade vem à tona e fala conosco: não, 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 sai fora, porque vai dar ruim, vai dar problema, vai ter confusão. Então, nós ouvimos a voz da verdade falando conosco: eia, esse aqui é que é o caminho, é por esse caminho que você deve andar. Quando conhecemos Jesus e os seus ensinamentos, todas as vezes que estivermos diante de uma decisão e tivermos alguma dúvida ou dificuldade, acontecerá também algo muito impressionante. Se nós conhecemos Jesus e o seu evangelho, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele fala assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito, ensinado. Vos fará lembrar.
Mas se você não estuda, se você não conhece, vai fazer você lembrar o quê? Lembrar o oco que está na sua cabeça? As bobagens que você colocou na sua mente? Os palpites errados, as mentiradas? As filosofias enganosas? Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus e nós precisamos tomar alguma decisão, o Espírito Santo nos fará lembrar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Então, aí nós não precisamos de profeta, nem de lei, porque nós já temos o conhecimento, o entendimento, e ele traz à nossa lembrança o caminho certo. É esse aqui. Porque muitos crentes tomam decisões erradas. Por que é que muitos crentes tomam decisões erradas? Por dois motivos. Ou porque são ignorantes, não conhecem nada da palavra de Deus, ou porque são tremendos desobedientes. Conhecem, mas são desobedientes. Resolvem pela desobediência, não é? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus respondeu e disse: errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas pessoas erram porque não conhecem as Escrituras, não leem as Escrituras, não participam de estudo nenhum, não anotam nada, não guardam nada, guardam tudo quanto é besteira e bobagem do mundo, mas as coisas de Deus não. Então, Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, fala, o meu povo, Deus falando, o meu povo perece, morre, porque lhe falta conhecimento. Nós estamos vivendo uma época do analfabetismo da palavra de Deus. As pessoas conhecem tudo, sobre tudo quanto é religião, tudo quanto é seita, tudo quanto é coisa, mas da palavra de Deus não. Então, o profeta Oséias, Deus usou o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, dizendo, o meu povo perece, morre, porque lhe falta conhecimento. Foi exatamente por isso que Jesus, no capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 32, ele fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. E conhecereis a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é o Emanuel. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a voz de Deus. Por isso que lá em João 14, 6, ele fala, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Os crentes vivem atrás de profetas e de revelações e de sinais, porque a maioria é um bando de preguiçosos que não gostam de estudar e de aprender. Não são ensináveis. Querem tudo fácil e esqueceram que a lei e os profetas duraram até João e que a voz de Deus hoje chama-se Jesus e o seu evangelho. O povo erra ou porque não conhece, ou porque conhece, mas desobedece. Esse que é o problema do mundo atual. O apóstolo Paulo, antes de conhecer Jesus, ele era doutor da lei. Ele pregava a lei, ele ensinava a lei e os profetas. Mas depois que ele teve um encontro com Jesus, que ele conheceu Jesus, ele escrevendo aos Coríntios, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, ele fala assim, agora que eu conheço o evangelho, eu tenho a mente de Cristo. Então, quando nós conhecemos o evangelho, nós passamos a ter a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo, nós conhecemos a voz de Deus. Já está implícita em Jesus e dentro de nós. Então, nós não precisamos de profeta, nós não precisamos de leis, porque Jesus é a voz de Deus. O evangelho é a voz de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo falou, agora nós, porém, temos a mente de Cristo. E escrevendo aos Romanos, ele fala, no capítulo 12, versículos de 1 a 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita
e agradável vontade de Deus. Quando nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a voz de Deus. E conhecendo a voz de Deus, a nossa mente é transformada. A nossa forma de pensar, a nossa forma de entender, a nossa forma de fazer é totalmente diferente agora, de acordo com a voz de Deus que vem através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, através da própria pessoa de Jesus. Então, a conclusão é essa, que é aquilo que o escritor aos Hebreus falou: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos tempos, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Uma coisa interessante que Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos continuar conhecendo cada vez mais. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como podemos ouvir a voz de Deus? Como podemos conhecer a voz de Deus? Conhecendo Jesus e o seu Evangelho. Profeta hoje é todo aquele que anuncia as boas novas, o Evangelho de Jesus. Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Deus em nós e através de nós e por nós. Então, Deus falou muitas vezes no passado aos pais pelos profetas e pela lei, mas nestes últimos dias nos falou e nos tem falado pelo Filho, através de Jesus e do seu Evangelho. Quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a voz de Deus. E se nós guardamos essa palavra no nosso coração, como Davi falou, o tempo todo nós estaremos ouvindo e entendendo qual é a voz de Deus. A voz de Deus hoje é Jesus, a manifestação máxima do amor de Deus por nós. Que Deus ajude e abençoe a todos nós. Amém.